Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 19. Assim está escrito: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando como vencer as batalhas espirituais. Nós precisamos ter consciência de que outrora, quando vivíamos no pecado, longe da presença de Deus, nós estávamos debaixo de um império, de um jugo, de uma escravidão. Vivendo debaixo do pecado, sendo servo do pecado, escravizado por Satanás e sentenciado a uma eternidade no lago de fogo, ou seja, no lugar de tormento. E quando o Senhor Jesus veio e nos libertou, fomos alcançados pelo chamado da palavra de Deus. Jesus nos perdoou, nos libertou, transformou, deu-nos a certeza da salvação, a garantia da vida eterna com Deus o Pai, e mudou completamente a nossa vida. Tirou de nós o jugo escravizador do pecado, colocou em nós a liberdade para servi-lo, tirou de nós a perturbação, colocou a paz, tirou de nós a incredulidade e gerou a fé em nosso coração, nos tirou da escuridão e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. O certo é que, uma vez que nós fomos libertos por Jesus e apresentados a Deus o Pai, aceitos e aprovados por Ele para servi-lo, aquele antigo Senhor que dominava sobre a nossa vida, ele não se dá por satisfeito. Então ele vai procurar de todas as formas usar os seus ardis, as suas artimanhas, estratégias e sofismas para nos atingir e fazer com que nós não permaneçamos em Cristo, libertos como fomos por Ele, mas que sejamos atraídos ou através de ameaças, de pressões, de emboscadas, de impedimentos, que o adversário sempre arma esse tipo de tranqueiras para amedrontar as pessoas e para que elas voltem ao seu domínio, ao seu império. Ele é violento, ele é maldoso,
e ele costuma, quando as pessoas estão libertas em Cristo, enviar-lhes ameaça. E muitos ficam com medo destas ameaças. Mas é preciso que nós entendamos e tenhamos como certo que Satanás, a quem nós estávamos escravizados, ele é o inimigo de Deus. Ele não se firmou na verdade. Por isso, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, ele é enganador. Então, se sabemos que o diabo é mentiroso, nunca nós deveríamos parar para ouvi-lo, porque não vamos ouvir da boca dele nada que seja agradável, a não ser a mentira, o engano, as promessas ilusórias que ele faz para as vidas. Então, nós precisamos pedir ao Senhor Jesus graça necessária para nos ajudar a rejeitar as investidas do adversário e não permitir que ele tenha acesso na nossa vida. Então, nós encontramos aqui que Paulo conhecia sobre este combate espiritual, estas batalhas, estas guerras espirituais que acontecem, e certamente, na ocasião, ele deveria estar sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus e, quem sabe, ao encontrar à sua frente um soldado paramentado com todos os seus equipamentos, o Espírito de Deus pôde ali despertar nele o cristão como um verdadeiro soldado. E o soldado, ele precisa dos seus aparatos, dos seus elementos, daquilo que o compõe, porque o soldado nunca está em descanso. Ele sempre está em posição de batalha, de guerra, atento, prudente, desperto, vigilante. E isso traz a noção de que o crente em Cristo Jesus, vivendo neste mundo, ele é um soldado de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele também está em meio a uma guerra descomum que humanamente nós não temos forças para enfrentá-la e vencê-la, mas nós temos o nosso comandante, o nosso capitão maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele venceu e a vitória dele está à nossa disposição. E através da palavra, o Senhor Deus ensina-nos como enfrentar estas batalhas espirituais e como vencê-las, para que a nossa vida se fortaleça no Senhor e o nome do Senhor seja também glorificado sobre a nossa vida. Então nós observamos que na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, ele deixou registrado assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. No capítulo 2 desta segunda carta, no versículo de número 11, ele diz: porque não ignoramos os seus ardis. Então não é algo estranho a ação do diabo para procurar nos pressionar, nos levar a momentos de dificuldade, para com isso, então, ficarmos em uma situação vulnerável de ser vencido por ele. Mas o conselho da palavra de Deus, de acordo com o texto que li, ele traz para nós, de maneira bem clara, o que é que nós precisamos portar para vencer esta batalha. Quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: sofre, pois, comigo as aflições
como bom soldado de Cristo. Então, aqui nós somos um soldado. E ele diz, olha, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, da terra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós somos alistados pelo Senhor Jesus. Então ele diz, e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Então, quando chegamos aqui, na Epístola aos Efésios, conforme li, ele começa dizendo o seguinte, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja para onde Paulo está nos levando, para uma vida íntima, sincera, fiel, verdadeira, diante do Senhor, que vai nos trazer o fortalecimento espiritual para que possamos, então, estarmos capacitados pelo Senhor, não mais na nossa força, mas na força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, do poder de Deus. O poder de Deus atuando na nossa vida vai dar-nos esta força necessária para que sejamos fortalecidos e não nos colocarmos como vítimas ou amedrontados quando ameaçados pelo adversário, o nosso inimigo. Então, o versículo 11 deixa claro o seguinte, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, existem as armaduras de Deus que nós, como soldados de Cristo, nós precisamos passar lá e nos abastecer destas armaduras. Não pode faltar nenhuma sequer. Precisamos estar equipados de maneira completa, porque a nossa batalha não é uma ilusão. Ela é uma batalha real. Porém, ela não é física, ela é de natureza espiritual. Então, encontramos aqui dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas, práticas, estratégias, planos diabólicos que ele cria, que ele estabelece, que tem aqueles que estão debaixo do seu poderio e, através disto, ele procura atingir quem está servindo ao Senhor. Então, nós encontramos que esta armadura espiritual, ela foi nos providenciada pelo próprio Deus, para que nós, então, revestidos de toda a armadura de Deus, a armadura é de Deus, mas quem deve se revestir dela sou eu, é você, somos nós, que aqui nesta terra estamos servindo ao Senhor, caminhando na sua direção, mas é preciso entender que nós estamos colocados na condição de um soldado. E um soldado não é para viver de maneira ociosa, despreocupado e distraído. Ele precisa estar atento, vigilante, cuidadoso, prudente e desperto, para não ser surpreendido, porque ciladas acontecem do nada. De repente surge uma cilada e quando pensa que não, alguém está envolvido naquela cilada, muitas das vezes sem nem o saber. Mas a palavra de Deus, ela traz para nós este conselho. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós precisamos saber que existem estas ciladas que são astutas, são feitas com astúcia. Astúcia é engano, engodo, com promessas de uma coisa, mas a finalização é de outra. Então, isso chama-se
astúcia. E o diabo, ele é próprio em fazer isso. Isso é parte dele. Então, no versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então, aqui é interessante observar o seguinte: nós, muitas das vezes, julgamos, por falta de entendimento, que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha é contra as pessoas. Contra o homem, contra a mulher, contra o parente, um conhecido, um amigo, um irmão, um vizinho, enfim. E levamos, às vezes, essas guerras e pelejas para o lado pessoal. Mas este é também um engodo de Satanás, fazer-nos acreditar que nós estamos guerreando com pessoas. Quando, na verdade, aquelas pessoas não são elas que estão guerreando conosco ou contra nós. Elas estão simplesmente sendo um instrumento nas mãos do adversário para o cumprimento da astúcia, da cilada, da estratégia que ele elaborou e apresenta diante de nós uma pessoa, e nós vamos querer confrontar a pessoa, e quando estamos fazendo isto, ele está ganhando terreno na nossa vida. Então, veja quão astucioso ele é. Mas Paulo, tendo o discernimento espiritual da parte de Deus, ele deixou isso claro, para que não haja engano de maneira nenhuma. Não são as pessoas que guerreiam contra nós. Elas são simplesmente instrumentos e, às vezes, sem nem o saber a quem estão servindo. Mas nós que estamos em Cristo e recebemos o Espírito de Cristo e temos discernimento e sabedoria para entender o que diz a palavra de Deus, nós devemos olhar a estas pessoas que vêm a nós como se fossem elas os nossos inimigos, mas temos que olhar através delas e ver quem está por trás. Quem é que está motivando? Quem é que está alimentando? Quem é que está dando a estratégia? Quando nós entendermos este ponto, as nossas batalhas espirituais, nós vamos estar melhor preparados para vencê-las, porque vamos entender e, em primeira mão, descartar carne e sangue, ou seja, a pessoa humana. Porque a nossa batalha, diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e sangue fala de pessoas. Não são as pessoas que serão os nossos inimigos com quem devemos lutar e guerrear. Eles simplesmente são instrumentos de Satanás. Como nós somos instrumentos de Jesus. E estamos aqui paramentados com a armadura de Deus para enfrentar estas guerras e pelejas, estes combates e batalhas espirituais e vencê-las, porque estamos seguindo a orientação e a ordem do nosso comandante. Então nós não temos nenhum disfarce. Nós podemos dizer claramente em nome de quem nós estamos servindo aqui e enfrentando estas batalhas espirituais e vencendo, não no nosso poder, na nossa estratégia, mas como diz aqui, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, revestir da armadura e estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Significa não ceder, não arredar, não fugir, não desistir. O apóstolo Tiago deixou bem claro que nós temos que resistir. E ele disse, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que fugir. É ele que tem que bater em retirada, não nós.
Nós temos que ir à frente, vencê-lo e continuar levantando o pendão da vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui então está escrito, bem, já entendemos que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra Satanás, o príncipe das trevas, o Deus deste século, que procura cegar o entendimento e enganar as pessoas para que neles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então ele diz, mas sim, veja agora contra quem é a nossa guerra. É contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade. Espirituais. Então não é físico, não é humano. Espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Então esta guerra, esta peleja, esta batalha espiritual não é na terra, é nas regiões celestiais. E observe que a palavra de Deus nos afirma que a partir do momento em que nós somos levados a Cristo e salvos por Ele, nós passamos a ser uma nova criatura. E posicionalmente ou espiritualmente, nós somos levados aos lugares celestiais, onde Cristo reina. E o próprio apóstolo, escrevendo na Epístola aos Efésios, ele disse, bendito seja o Deus e Pai, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos lugares celestiais, mas em Cristo. A fonte das bênçãos de Deus, ela nos vem através de Cristo e nos lugares celestiais. E também nas regiões, nos lugares celestiais, é onde Satanás tem colocado de maneira estratégica aqueles que estão ao seu serviço. E quem são? São principados, são potestades, são príncipes das trevas e são hostes espirituais da maldade. Veja aqui, 4 tipos de comandados por ele, perigosíssimos, que são principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Observe que o relato bíblico, quando Daniel começou a orar a Deus para entender a profecia de Jeremias a respeito dos 70 anos, Daniel orou ininterruptamente por um período de 21 dias. 21 dias. E no 21º dia, veio para ele a resposta de Deus. Mas o anjo que foi enviado por Deus disse a Daniel o seguinte: Daniel, foram ouvidas as tuas palavras desde o primeiro dia. Então, quando Daniel começou orando, Deus ouviu a oração de Daniel, enviou o anjo com a resposta. Mas o anjo, ao vir com a resposta para entregar a Daniel, ele foi detido pelo príncipe das trevas nas regiões celestiais. E naquela peleja e batalha, ele demorou ali 21 dias para se desvencilhar e chegar a Daniel. Então veja quão forte é o poderio de Satanás para atrapalhar, para fazer as pessoas desistir, mas o importante é que o poder de Deus e a armadura de Deus é muito superior às ações do diabo. As ações dele não se comparam com o poder de Deus, com as ações de Deus. E nós estamos paramentados
com todo o equipamento da armadura que Deus preparou e colocou à nossa disposição para que tenhamos graça suficiente para que em Deus possamos vencê-los. Então ele diz aqui que isto acontece nos lugares celestiais em Cristo. Então o conflito pode estar acontecendo aqui, entre carne e sangue, que é o que o adversário quer nos fazer entender, que a guerra é aqui. Mas aqui é somente o tipo de uma encenação, porque na verdade a guerra literal, a guerra, ela é espiritual e é nos lugares celestiais. A peleja é ali, no posicionamento que estamos em Cristo. Então precisamos ter graça de Deus e sabedoria para entender estas coisas. Então, aí ele começa então a descrever as armaduras de Deus que nós precisamos vesti-la ou revesti-la. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aqui nós vamos encontrar, então, que ele traz a armadura de Deus. Ele diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então veja, verdade faz parte da nossa armadura. Vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, verdade, justiça e paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. É preciso a fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, outorgada por Jesus, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então está aqui a armadura completa de Deus para a nossa vida, para vencermos as batalhas espirituais. Então, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então, com os lombos cingidos com a verdade, o peito com a couraça da justiça, os pés com o calçado do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Este é o armamento próprio, necessário, para que nós estejamos habilitados para vencer toda esta batalha espiritual. Então, nós encontramos aqui, pelo menos, cinco maneiras que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a confiança em Deus. Ao ter a confiança em Deus, sabendo quem Ele é e o que Ele fez por nós, a veracidade da obra de Deus na nossa vida. Então, em primeiro lugar, quando nos defrontarmos com batalhas espirituais, nós precisamos ter uma confiança plena em Deus. Esta confiança plena em Deus é que vai nos manter como uma rocha irremovível, que não tem como removê-la. Então vamos estar posicionados diante do Senhor. Segundo, nós vamos estar submissos a toda orientação de Deus, porque o comando para a nossa participação nestas batalhas espirituais, eles virão de Deus. Então nós temos que aprender a ouvir
e obedecer à voz de Deus. Então, estar submisso a Deus para ouvir e executar o que ele nos disser. E fazendo isto, resistir ao diabo. Não permitir que ele avance contra nós 1 milímetro sequer, mas nos posicionar com resistência e confiança e submissão em Deus. E ele certamente fugirá de nós. Em terceiro, nós precisamos reconhecer, conforme eu disse anteriormente, as estratégias, as astutas ciladas, os ardis, os sofismas, o engano com o qual ele procura atrair as pessoas. E, em quarto lugar, conforme disse aqui, estarmos revestidos de toda a armadura espiritual que o próprio Deus preparou para cada um de nós. Então, quando nós estamos paramentados com esta armadura, atentos à voz do Senhor, nós estamos prontos para o combate e para vencê-lo. Não vamos entrar para perder, vamos entrar para ganhar, porque o nosso comandante não conhece derrota. Deus nunca perdeu uma batalha. E quem está fortalecido em Deus também será um vitorioso em qualquer batalha, inclusive nas chamadas batalhas espirituais. E por fim, conforme observamos no penúltimo versículo 18, orando em todo o tempo. Não se pode abrir mão da oração. É preciso orar, porque ao orar e estar atento à direção de Deus, nós vamos receber todo o comando necessário para que, como possamos, nos ater àquela batalha e levá-la até o fim com triunfo, com a bênção, com a vitória. Então, nós podemos, através da ação de Deus na nossa vida, vencer as batalhas espirituais. Lembrando, mais uma vez, para não esquecer, as nossas batalhas espirituais, elas não são contra carne e sangue. Ou seja, elas não são contra as pessoas. Quando nós encontrarmos alguém que vem até a nós com desaforo, com ameaça, com estratégia, com pressão, com todas estas coisas, nós precisamos ativar o discernimento espiritual e entender que não é a pessoa em si, mas é quem está por trás dela que precisa ser enfrentado, combatido e vencido. Observe quando Jesus disse que precisava ir a Jerusalém para ser entregue na mão dos malfeitores, ser crucificado e morto. Pedro disse, não, o senhor não vai para lá, nunca te aconteça isso. Jesus não achou ruim com Pedro. Pedro, que isso, Pedro? Você parece que agora ficou contra mim? O que está acontecendo com você, Pedro? Não. Jesus não fez isso. Jesus entendeu. Jesus olhou e disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus viu por trás de Pedro a ação de Satanás. É isso que eu e você precisamos ter, um discernimento espiritual, que quando as pessoas vierem violentas contra nós, nós possamos entender de imediato o que é que está acontecendo, de onde está vindo aquilo, e combater no lugar certo, que é onde? Nas regiões celestiais. É ali que o conflito se estabelece, é ali que o conflito será vencido. E o tributo de glória, de honra e louvor a Deus será algo que sairá do nosso coração ao final deste combate. Mas todos nós estamos
em guerra espiritual, em peleja, precisamos entender estas coisas. Quando entendermos, nunca mais nós vamos criar inimizade contra as pessoas, rancor, ódio, desejo de vingança, ficar amargurado, procurar afastar-se das pessoas, julgando que elas são más e se tornaram nossos inimigos. Não, não são as pessoas. A guerra é de natureza espiritual. É quem está usando as pessoas. Quando entendermos isso, nós não vamos abrir brecha, porque à medida que nós estamos conflitando com as pessoas, o adversário está ganhando terreno em nós. E ele não pode ganhar terreno em nós, porque a palavra diz que nós não ignoramos os seus ardis. Ora, se nós não ignoramos os ardis de Satanás, nós precisamos entender a maneira como ele trabalha e como é que nós podemos vencer, que já vimos aqui, que é revestir-vos de toda a armadura de Deus e nos fortalecer na força do poder do Senhor. Aí estão os elementos necessários para nos capacitar e habilitar a enfrentar estas pelejas e vencer. E vamos seguir vencendo-os em nome de Jesus. Ele venceu por nós e com a vitória dele e a presença dele e a orientação dele, nós também venceremos todos que se levantarem nesta batalha de natureza espiritual. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.